Deus, aleluia, Senhor. Glória ao Pai. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Estamos no quinto propósito da campanha de Josué. E estamos também um ano da campanha de Jeová Jireh. Deus abençoe nossos irmãos da nossa rede social que têm assistido às nossas pregações. Que Deus abençoe esses irmãos que faz parte do nosso canal. Cada pessoa que tem se inscrevido nesse canal, Deus venha te recompensar. Vamos nessa noite deixar a Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 6, enquanto eu louvo o Senhor. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando não orava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és ontem, hoje, eternamente, para sempre. Aleluia, Pai. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando não orava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu.
atendeu a Josué quando Arão e o sol parou, mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Louvado seja o Senhor. Vamos nessa noite orar a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de te servir, Senhor. De estar na presença do Senhor contigo neste compromisso, meu Pai, de pregar, de adorar, Senhor, de cultuar o Senhor. Meu Deus maravilhoso, muito obrigado nessa noite pela tua palavra. Que não seja eu, a mulher aqui, Deus, ministrando da minha carne, da minha personalidade, do meu eu, do meu ego, mas seja o Senhor Jesus na minha voz, e que o Senhor tome os microfones da tua casa, os microfone da minha mão, venha ministrar no nosso coração a sua palavra. Coloca mais fé, mais sabedoria, mais graça dentro de nós, Senhor. Preenche cada espaço vazio da nossa alma, onde a minha voz vai entrar. Minha voz vai entrar em lares, meu Pai. Minha voz vai alcançar o mundo nessa noite, e que alcance o Senhor essas almas que vai ouvir minha voz. Onde entrar, Senhor, que elas recebam força para lutarem, para guerrearem, Senhor. Que o Senhor ajude teus filhos e as tuas filhas, e venha lançar por terra os principados, todo principado no mundo espiritual, que lutarem nessa noite contra a mente, contra a alma, contra o espírito e contra o corpo. Que ele seja queimado, que ele seja derrotado. Todo espírito, meu Deus, que lutarem no mundo espiritual, nós o repreendemos, nós o amarramos, nós o queimamos. Aleluia, aleluia. Envia os anjos de fogo. Coloca aqui do meu lado no altar os anjos de fogo. Coloca na frente da igreja anjo de fogo. Coloca aqui dentro da igreja anjo de fogo. Que nenhum demônio rede ou comandará abre a chonarai ou comandará bacanta labassúria. Nenhuma legião, meu Pai, nenhum espírito tem a força de tirar nossa comunhão com o Senhor. Oh, Espírito Santo, nós não negociamos a nossa comunhão com o Senhor. Então trabalhe nessa pregação agora, Pai. Através dela cura nossas almas, liberta, transforma, restaura, batiza com o Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, e no nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje nós já estamos no 5º propósito de Josué. Nós estamos no capítulo 6 de Josué, para a honra e glória do Senhor Jesus, aonde vai falar que Jericó é cercada pelo exército de Israel, aonde depois que Josué já está na terra prometida, é a primeira cidade que Josué vai tomar, é a primeira cidade ali que vai ser derrubado seus muros, para cumprir a promessa que Deus deu a Josué. A Bíblia vai dizer no versículo 1, essa palavra é uma palavra famosa, é uma palavra que entrou na história, é uma palavra
que todo mundo conhece, porque é uma história que Josué venceu pela fé. Então todo mundo vai saber que quando a gente pergunta para as pessoas sobre Jericó, todo mundo vai saber que Josué, ele venceu ali em Jericó. Então nós estamos diante de um capítulo famoso na Bíblia. Até as crianças que estudam na escola dominical, se perguntarem para elas sobre esse capítulo, elas vão saber explicar, porque é um capítulo bem conhecido, onde fala, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei, seus valentes e valoroso. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim farei por 6 dias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então a palavra vai dizer que Deus, aquela cidade, ela estava cerrada, ninguém saía, ninguém entrava. E Deus prometeu para Josué que ele daria a cidade de Jericó nas mãos de Josué. Daria o rei, os valentes, os valorosos que ali tivesse. E Josué, ele creu, ele acreditou nessas promessas, nessa palavra. Porque quando Deus promete, se a gente ficar na obediência, no caminho dele, quem faz a promessa acontecer é Deus. Não é nós que vai cumprir na nossa vida aquilo que Deus prometeu. Mas se é Deus que prometeu, Ele faz a promessa vir ao público, Ele faz a promessa acontecer. Então Deus fez aquela promessa para Josué, que Ele daria nas mãos de Josué. E nós que aqui estamos nessa noite também, cada um tem uma promessa grande de Deus. Se nós permanecer como Josué, olhando para o invisível, porque quem olhava para aquela cidade e via aquelas muralhas perfeitas, uma cidade toda murada, o povo todo ali dentro, com reis, com homens valorosos, se olhassem pela carne, não ia acreditar que aquilo ali ia vir a ruína, que aquilo ali ia cair, que aquilo ali ia passar para a mão de Josué. E assim é a fé também. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11 que Josué entra na galeria dos heróis da fé. É assim que eu e os irmãos têm que viver, é da fé. O crente vive da fé. Aquilo que os olhos não vê, aquilo que o ouvido não ouve, é o que nós vivemos. Aquilo que a gente só crê quando está vendo, não é fé. Então Josué, ele acreditou em antes de ver a queda das muralhas. E que nessa noite, eu e você venha crer nas nossas promessas, venha lutar pelas nossas promessas, venha lutar pelos nossos sonhos, venha lutar pelos nossos objetivos, porque para ele não foi fácil ele olhar e ver uma cidade murada com o povo lá dentro, mas Deus disse para ele que ele iria derrubar e dar nas mãos dele, então ele se posicionou. E o que vai fazer nós alcançar a promessa é posicionar, porque não é nós que vai cumprir, é Deus que vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida, só que nós temos que se posicionar como Josué posicionou. Agora, Deus dá ordem para ele, que era unido que eles iriam derrubar aquelas muralhas. Que é o que nós temos que ser hoje em dia. O povo de Deus deve ser unido. A palavra vai dizer que onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com eles. Josué aqui veio em união com o povo, com o sacerdote, com os levitas. Eles venceram
aquele propósito unido, e que eu e você também, seja homem, mulher, jovens e criança e adolescente, unido para alcançar as promessas do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro no quarto, diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Eles rodearam aquela muralha por 7 dias. Eles teve perseverança. Primeiro dia, nada caiu. Segundo, nada caiu. Terceiro, quarto, quinto e no 6º dia, no 7º dia. Então o crente, ele tem que crer, e o crente, ele tem que perseverar. Ali eles rodearam, eles marcaram o território. Aquilo que Deus deu para eles, eles rodearam. 7 vezes tocarão as buzinas. E ali eles faziam da vontade que Deus queria, da maneira que Deus tinha ordenado para eles. Então, quando Deus fala para nós, vai ali e faz desse jeito, nós temos que ir e fazer. É do jeito da vontade dele, do jeito que ele quer. Então, Deus fala que é rodeando até chegar ao número 7, que é o número da perfeição, e tocando as buzinas. Assim, aquele sacerdote fazia. Rodeava a muralha e tocava as buzinas. Será que tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. E quando chegasse no último dia, que tocasse as trombetas, o povo ia gritar. E o muro ia cair, porque quem ia derrubar aquele muro não eram os homens, era Deus, pela obediência do povo. Então tem muro na minha vida, tem muro na vida dos irmãos, das irmãs, que quem derruba é Deus. Nós somente canta e adora e marca o território que Deus diz, porque tem lugar que é Deus que te coloca. Tem lugar que é Deus que põe você ali naquele lugar. E quando Deus te coloca no lugar, é Ele que vai te tirar de lá. Porque a porta que Ele abre, só Ele pode fechar. E a porta que Ele fecha, só Ele pode abrir. Então nós temos que ter obediência. Porque tem ambiente que Deus vai te pôr naquele lugar para adorar, para tocar as trombetas. E ali é Ele que vai derrubando aqueles muros, aquelas muralhas, aqueles impedimentos. Muro quer dizer impedimento, muralhas, impedimento. Mesmo eles já tendo passado o Jordão e chegado na terra da promessa, eles ali tiveram que enfrentar uma muralha. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, nós vamos enfrentar muralhas, impedimentos, que só Deus pode derrubar. Não é nós que vai derrubar, mas pela nossa obediência, Deus, Ele nos alcança pela nossa obediência. Então eles aqui estão posicionados para promessa. Para receber promessa, nós temos que posicionar. E se nós não posicionar, nós morremos sem alcançar a promessa prometida. Mas se nós ficar na direção, na obediência, nós alcançamos as promessas de Deus. Então chamou Josué, filho de Nun, ao sacerdote, e disse: levai a arca do concerto. 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Então aqui Josué estava unido com o sacerdote, com a arca e com o povo. E assim é o povo que recebe promessa. É o povo unido. Porque o povo que é unido, eles não serás vencido. E assim foi Josué e disse ao povo:
E 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor seguia. Então ali eles vai armados diante do sacerdote, tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não griteis, nem farei ouvir no 10 a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritais, e então gritareis. Ali o povo recebeu a ordem para não falar, não gritar. Ele só rodeava, e os inimigos estavam de lá de cima do muro olhando, observando e falando no coração deles: mas que esse povo louco, doido, o que ele está fazendo aqui ao redor? Que eles estão rodeando essa cidade, ninguém grita, e esse povo não grita, não fala, só rodeia. Porque na fé também tem luta que nós passa quando nós está no ambiente do inimigo. Quando nós está no território do inimigo, nós vencemos calado. Então ele está ensinando que quando a gente está no ambiente do inimigo, a gente só caminha e rodeia o território. A gente passa calado. Porque o inimigo, ele quer pegar nossas palavras, seja na igreja, seja onde você trabalha, seja onde você estiver. Quando você está no território que é o inimigo, o que é o inimigo? É aquele que não concorda com sua bênção, é aquele que não concorda com seu milagre, sua vitória. Então, quando nós estamos diante do inimigo, nós temos que calar. Aí ele diz que não era para sair palavra alguma da boca, só era para rodear, e não era para gritar, nem sair voz. E assim também na fé, irmão, nós perdemos muitas bênçãos, porque quando nós estamos diante de uma pessoa, de um homem, de um emprego, de um casamento, de alguém que ele não aceita, não concorda com aquilo que está dentro de você, com seu milagre, com sua fé, você abre a boca e começa a querer mudar aquele lugar, aquela pessoa, e nós perdemos de Deus trabalhar. Nós vamos ver na Bíblia que a rainha Esther, ela conquistou um reino, porque a rainha, ela foi sábia. Ela estava diante de Ramã e ela não falava as coisas que tinha que falar, até chegar na hora dela falar. Que eu também, e os irmãos, as irmãs, nós vamos aprender a tomar posse da fé, porque na fé é Deus que realiza os nossos milagres, calado, só caminhando, só sonhando, como José, quando chegou diante dos irmãos dele. Ele sabia que aqueles eram os irmãos dele, e ele suportou a dor, e não abriu de uma vez o coração para dizer: eu sou José. Mas ele entrou nas estratégias, foi mandando que trouxesse Benjamim, trouxesse o pai dele. Na hora que ele não aguentou mais, ele declarou que ele era José. Assim também é nos dias de hoje. Nós não precisamos falar para o inimigo nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos, mas aprender com Josué. Ele disse para o povo que era para o povo calar e só rodear. Não era para falar e só rodear. E ali o povo só rodeava, e de lá das muralhas estava o povo da cidade observando. Nós também é observada. Nós é observado pelo olho do inimigo. Mas se nós obedecer a palavra do Senhor, nós vamos alcançar a vitória, como o povo de Israel alcançou. No 11 vai dizer: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando uma vez vieram ao arraial, passaram a noite no arraial. Depois Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor, e andando e tocavam as buzinas, e os armados iam diante deles, e a retaguarda
seguir atrás da arca do Senhor. O sacerdote ia dando e tocando as buzinas. Assim rodeou outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. Então eles trabalharam pelaquela promessa, eles lutaram pelaquela promessa. E assim também é com os crentes, é com nós que tem promessa. Tem muita gente que tem promessa, mas promessa não alcança se a pessoa não lutar por ela, se a pessoa não ter sabedoria. Nós não alcançamos. Então esses exemplos que Deus está dando é para mostrar que todo homem e mulher que alcançou promessa, eles levaram a pequena semente, chorando, semeando com lágrima, como foi cantado aqui. Esses povos choraram para ter as bênçãos deles. Ana chorou para ter um filho. Josué teve que pôr o povo para trabalhar 6 dias ao redor, calado na estratégia. E Deus vai nos capacitar nessa terra, porque Jesus está voltando. E antes dele levar nós embora, nós temos que dizer para ele que nós queremos alcançar o que é dele. Porque ele é Deus no céu e ele é Deus na terra. No passado ele cumpriu promessa na vida dos seus escolhidos. E ele vai colocar as pessoas certas nas nossas vidas para nós cumprir as promessas dele. Assim como esse povo uniu ao propósito de Josué, ao sacerdote. Porque promessa não pode ser com o inimigo. O inimigo ele só fica observando. Ele não pode estar ali junto. Ele só vai observar. A promessa acontece em união. Então, Deus usou Josué e pôs o povo capacitado do lado de Josué. E assim também vai ser na nossa história. Antes dele voltar, nós temos que dizer: Senhor, que eu não saia do mundo, da terra, sem cumprir nenhuma promessa que o Senhor tem para mim. Porque todo crente tem promessa. Todos que estão na terra, Deus prometeu alguma coisa. E se nós trabalhar pelas nossas promessas, nós iremos alcançar no nome de Jesus. Porque Ele é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia vai dizer que assim rodeou a cidade no segundo dia. E quando chegou no 7º dia, madrugou. Ao subir da alva, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, rodeou a cidade 7 vezes. No último dia, ele levantou de madrugada. Ali ele estava com força, com coragem, com garra. Mas cada dia eles cumpriam. Cada dia, e no último dia eles vieram, foi cedo. Porque sabe, hoje é o último dia que nós rodeamos essa cidade. Assim também é nós. Nós temos que ter garra, força, coragem, sonhos. Temos que acreditar, esforçar pelas promessas, porque as promessas é invisível, é pela fé. Mas a Bíblia diz no Salmo 126 que aquele que leva a pequena semente, chorando e trabalhando, voltará sem dúvida com seus molhos. Assim foi esse povo. Trabalhou 6 dias, no 7º madrugou, crendo que Deus era com aquele profeta. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então naquela cidade era maldição. Ali não ia poder o povo pegar aqueles pertences para eles, porque Josué amaldiçoou aquela cidade.
Só algumas coisas eles pegaram para os tesouros da casa de Deus. Daquilo ali que ia ficar salvo só Raabe, porque Raabe acolheu os 2 espias. Raabe, quando houve que Josué iria tomar aquela cidade, ela mudou de vida. Ela se posicionou, largou a vida de prostituta, escondeu aqueles homens e ficou esperando para o dia que eles viessem. Pediu para Josué que salvasse ela e a casa dela. E assim é a fé, irmão. O homem e a mulher que anda na fé, ele muda de vida. Ele se posiciona, ele toma atitude. Quando nós vemos um homem, uma mulher de Deus, um profeta, sabendo que Deus está usando ele na terra, que ele entra em contato com a nossa vida, se nós temos fé, nós muda. Nós não vai ser mais aquela pessoa que nós era, que dava trabalho, difícil. Então a Bíblia diz que quando a gente crê nos seus profetas, a gente prospera, a gente recebe galardão. Essa mulher creu que Deus era com Moisés, e onde Moisés passou, Deus abriu o mar, Deus fez sinais, milagres e maravilha. Então ela crê que agora ele está vindo tomar Jericó, que todos vão morrer, e ela não quer morrer, ela quer ser salva. Então ela mudou de vida. Assim também é o povo que está na terra. Aqueles que têm fé, eles mudam de vida, eles libertam, eles se transformam pela palavra dos profetas. Porque depois que nós partimos daqui não tem mais jeito. É como aquela palavra que vai dizer que aquele rico em vida ele ouvia a fé dos profetas e ele não quis. E quando ele morreu, ele queria que Lázaro colocasse o dedo na língua e refrescasse ele. Mas a palavra falou, quando você estava em vida, tinha os profetas. Se em vida você não ouviu os profetas, quanto mais agora um morto vai ouvir o outro que saiu de lá, mandar um morto e avisar os seus irmãos. Então, irmãos, quando nós escutamos em vida a palavra de Deus, a palavra ela é pregada, cada igreja tem uma palavra sendo pregada, cada lugar Deus tem levantado um homem ou uma mulher de Deus. E quando nós escutamos e tomamos posição, nós somos salvos. Nós mudamos de qualquer vício, de qualquer maldade, porque a palavra da fé, ela liberta. Raabe foi liberta, ela e a casa dela, porque ela teve temor de Deus. Então somente guardai-vos, que seja em maldição, para que vos não metais maldição tomando dela. Assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. E ali não era para pegar nada que fosse do inimigo, nem um pertence que fosse do inimigo. E assim também é na nossa vida. Aquilo que não é de Deus não serve para nós. Aquilo que é do inimigo não serve para nós que está na fé. A palavra diz que as trevas não combinam com a luz não combina com as trevas. Então aquilo que é amaldiçoado não vai fazer bem dentro da nossa casa, não vai fazer bem aonde nós estiver. Eles só pegaram aquilo que era ordenado por Josué para a casa do Senhor, e aquela cidade ela foi amaldiçoada até os dias de hoje. E gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. O muro não caiu nem para frente nem para trás, o muro desceu abaixo. Deus desceu o muro abaixo. E ali
Deus foi tão fiel que não caiu nem para frente nem para trás, mas abaixo. Deus derrubou aquele muro. O poder de Deus fez aquele muro vir abaixo. A fé de Josué, a fé do povo, assim também é na nossa vida. O que Deus tem prometido para nós, é Ele que vai fazer descer, é Ele que vai enviar, é Ele que vai trazer. Se nós ficar na obediência da fé, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida, na nossa geração, na nossa casa. Foi Deus que fez aquele milagre, porque só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer um muro cair. E ali aquela cidade agora, que tinha aqueles muros bonitos, agora ela estava sem muro, porque todos aqueles muros estavam no chão. E tudo quanto na cidade havia, destruíra totalmente ao fio da espada, desde o homem, mulher, menino, velho, boi, gado, jumento. 22. Josué, porém, disse aos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tedes jurado. Então entrou os Macebes, espia, tirou Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha tirou. Também todas as suas famílias puseram fora do arraial de Israel. Então vale a pena nós obedecer a palavra de Deus que está sobre os homens e as mulheres fiel de Deus. Essa mulher foi salva, sua família foi salva pela sua obediência. Então não importa a maneira que a palavra vai chegar em nós, se é no bêbado, se é no que está nas drogas, se é no que está na religião, se é no que está na prostituição. O que importa é a nossa obediência, porque a nossa obediência vai nos salvar. E ainda vai salvar a família nossa que depende de nós. Então que nessa noite, aonde minha voz vai entrar, que você obedeça o reino de Deus. Porque Jesus também vai voltar. E não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que nos dias de Noé, fora a água do dilúvio que acabou com essa terra. Mas na vinda de Jesus será o fogo que vai lamber essa terra. Que eu e você venha se preparar. Nós não venha ficar com o coração apegado aqui nesse mundo, não. Raabe largou tudo. Raabe largou a prostituição. Raabe era uma mulher bonita, cheia de programa. Raabe largou seus programas. Raabe largou seus amantes. Raabe se posicionou como uma serva de Deus. Ela salvou sua família. Que nós também venha se apegar a Jesus Cristo, para que no dia que Ele voltar, nós teremos uma morada no céu. Porque Ele prometeu que a nossa morada não é aqui na terra. O nosso descanso não é aqui na terra. Há muitas moradas, Ele diz, que eu tenho na casa do meu Pai. E Ele vai voltar. Nós sabemos que Ele volta todo instante. Cada pessoa que parte dessa terra por acidente, bala perdida, por câncer, por bebida, por seja qual for a morte, elas encontram com Jesus. Mas aí as almas delas passará pelas escolhas que elas escolheram. Se foi as obras da carne, não entra no paraíso. Se é as obras do Espírito, elas entram no paraíso. Raabe escolheu ficar com a fé. Raabe escolheu ficar com o povo de Deus. Uma atitude positiva. E essa mulher entra na história de Davi. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1 vai dizer que Raabe está na genealogia do Senhor Jesus. Jesus quer colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro.
Jesus quer colocar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus quer que nós estejamos na genealogia dele. Jesus quer que onde ele estiver, vós estejais também. E esta mulher ganha a família dela para Deus. É para isso que Deus nos chamou na terra. É para viver da fé, caminhar na fé. E a nossa família vai vendo que nós é sinceros. Sincera, eles também vai entrando, aleluia, na arca. E vai ser salvo. Então essa mulher, ela faz o papel de Noé. A Bíblia vai dizer que no dia de Noé, 8 almas foram salvas. E Raabe aqui, ela salva toda a sua família. E assim tem que ser nós nessa noite. Nós ficar na fé, a promessa alcança a nossa geração também. E a Bíblia vai dizer, porém a cidade, tudo quanto havia nela queimou no fogo. Tão somente a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, dera para o tesouro do Senhor. Assim vai ser nessa terra também. Tudo que tiver, Pedro fala que esse mundo está reservado para o fogo. E muitos falam, mas essa promessa vem de muitos anos e não cumpre. Mas Pedro vai dizer que o Senhor tem retardado essa promessa porque Ele ainda ama muitos. E Ele quer que todos se salvem. E a Bíblia diz que enquanto o Evangelho do Reino não for pregado em todo o mundo, não virá o fim. Se nessa noite não veio, porque está faltando homens e mulheres pregar onde Deus te colocar. Pregue a salvação para as almas. Porque o evangelho de rosa, de prosperidade, que massageia o ego das pessoas, está cheio. Mas o evangelho que nós temos que pregar é o da fé. É esse que liberta a prostituta. É esse que liberta o que está nas drogas. É esse que liberta o adúltero. É esse que faz o homem e a mulher criar vergonha na cara. É esse evangelho que vai levar o homem à salvação. É o evangelho da fé. É esse que Raabe trocou a velha vida para ter uma vida nova. É isso que você tem que pregar para as pessoas. Que elas têm que vir para a igreja e entregar a casca grossa que elas têm. Entregar o ego delas, o orgulho delas, a maldade delas, o vício delas. E nascer de Deus, e depender de Deus, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que Raabe aceitou. Assim deu Josué a vida, a prostituta Raabe e a família de seu pai, tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Deus foi fiel com Raabe. Ele prometeu através dos mensageiros que iria salvar Raabe. E Raabe foi salva e teve uma história e habitou no meio do povo de Deus. Então Deus, irmão, Ele não olha para a aparência da pessoa. O que Deus olha é a fé e a atitude da pessoa. Raabe era prostituta, mas ela não quis mais aquela vida. Agora ela quer habitar no meio de um povo santo, de um povo limpo, de um povo que fazia parte do reino de Deus. Porque para habitar no meio do povo de Deus tem que largar as mentiras, tem que largar a hipocrisia, tem que largar o engano, tem que deixar essa vida suja e viver uma nova vida, que é a vida lavada, purificada no sangue de Jesus. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará. Sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E mais na frente um homem tentou edificar Jericó, ele perdeu os filhos dele. Porque quando Deus fala que é maldição, é maldição.
Quando Deus usa o homem dele e fala que é bênção, quem edificar será abençoado, é abençoado. Mas quando Deus fala é maldição, é maldição. E assim era o Senhor com Josué. Corria sua fama por toda a terra. E assim vai ser Deus com todos aqueles que creem na palavra dele. Todos aqueles que andar com o Senhor, ele vai ter... A vida dele vai correr, a fama dele vai correr, a história dele vai correr, porque o que ele prometeu para nós nessa noite, ele é fiel. Então nessa noite vamos ficar esperando nas promessas de Deus. Não vamos sair da reta, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Se Deus prometeu que ele vai abençoar, ele vai. Raabe ficou na casa com a família esperando. Noé entrou na arca com a família e ficou esperando. Desceu a chuva e a arca subiu com Noé e sua família. Raabe teve sua vida poupada e sua família. Nós estamos aqui na terra esperando a vinda de Jesus, mas antes da vinda do Senhor, ele prometeu que ele traria bênçãos, promessa para aqueles que fizessem parte da noiva dele. Então vamos esperar que ele desça e cumpra na nossa vida. Não precisa nós sair procurando bênção, é ele que vai acrescentar na nossa vida. Então que nessa noite, onde minha voz vai entrar na rede social, que os irmãos esperem o que é de Deus. Vamos ser um exemplo aqui na terra. Vamos crer de verdade no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos depender da fé. Vamos acreditar no que Ele tem para nós. Vamos esperar a vinda de Jesus em santidade. Vamos santificar nossas vidas como Raabe, para que nós venhamos ter uma morada no céu e ser bem sucedido aqui na terra. Então que os irmãos fiquem com essa palavra. Espere no Senhor, confia no Senhor. Não vamos querer dar um jeitinho na promessa, como Sara quis cumprir da maneira dela, mas deixa que Deus vem e faz na nossa vida, porque se Ele fazer, será bendito entre as nações, porque quando Deus cumpre promessa, a fama corre por todas as partes. Então, vamos orar para que Deus abençoe o nosso canal, para que Deus abençoe nossos inscritos que ouvem as nossas pregações. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, esses irmãos e essas irmãs que vai ouvir essa palavra, Pai. Dê eles fé, para eles crer naquilo que é invisível, naquilo que é impossível. Ajuda eles a acreditar, mesmo que ainda eles não alcançou, mesmo que ainda está na espera, mesmo que ainda está rodeando o território, mesmo que ainda está, meu Pai, como aquele povo cantando, mas dá estratégia para eles calar a boca, para que Satanás não pegue suas palavras, para que o diabo não venha dizer, eu descobri a maneira que ele é, que ela é. Capacita teus filhos a vencer aonde o Senhor colocou eles, é no lugar que o Senhor colocou, é o Senhor que vai derrubar os impedimentos que estão impedindo a vida dos seus filhos e das suas filhas, e nós decretamos na vida dos seus servos, da tua serva, que assim como aquelas muralhas ruíram de cima para baixo, o mal que estiver impedindo essas vidas venha ruir no nome de Jesus, e que esse povo seja salvo, eles e a casa deles, que eles tenham a vida do Senhor e que eles entrem para a tua genealogia, Senhor. Confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Assim eu quero agradecer os irmãos, as irmãs que estão se achegando ao nosso canal. Compartilha nossas pregações. Que Deus abençoe cada inscrito do nosso canal. Em nome do Senhor Jesus.